Salve a igreja novamente, com a paz do Senhor. Deus está nesse lugar, igreja. Culto de quebra de maldição. Abra suas Bíblias em aos Romanos 12, versículo 1 e 2. Aos Romanos 12, versículo 1 e 2. Semana passada nós falamos sobre corpo, alma e espírito, chamado de tricotomia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia. A igreja poder se assentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Queridos, como todo mundo sabe, o homem é formado por 3 partes distintas. Fala comigo: corpo, alma e espírito. Jesus veio para salvar o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Se fala muito da salvação do espírito, mas não se fala muitas das vezes na salvação da alma e do corpo, né? A salvação de Jesus é completa. Tanto é que todas as vezes que Jesus ele curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou. Vá, não peques mais. Tua fé te salvou. O homem é formado por 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. Como falei semana passada, com o espírito, nós contactamos com Deus, tá? E com o mundo espiritual. Com a nossa alma, nós contactamos com nós mesmos e com o mundo social. Com o nosso corpo, nós contactamos, né? Também com as coisas terrenas, com a terra, com as pessoas. Com o nosso corpo, também, né? No corpo, para ter um espírito, tem que ter um corpo. O espírito não anda vagando pela aí. Então, fala muito, irmão, acerca da carne, que a carne é isso, que a carne é aquilo. Sim. Mas quando a carne é controlada pelo poder de Deus, pela transformação de Deus em nossa mente, a nossa carne se torna instrumento de Deus. Sim ou não? Sim. Com certeza. Se torna instrumento de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 8 de Romanos, já está vendo aqui. Romanos 8, nós acabamos de ler, que eu já saí de Romanos, já estou aqui adiante. Pronto. Diz assim, Romanos 8, o versículo 5 diz assim, Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, percebe que quando nós nos inclinamos, né, para as coisas da carne, nós sabemos que vamos cogitar das coisas da terra. Vamos cogitar de quê? Quais são as cogitações da carne quando ela é bem alimentada com os prazeres, quando ela é bem alimentada, né, com o pecado? Então, é claro, ela vai a uma guerra. Lá nós vamos perceber que em Gálatas, né, também
Paulo escrevendo aos Gálatas, os Gálatas eram uma igreja bem problemáticazinha. Os Gálatas eram uma igreja que lá eles viviam se mordendo, irmão, viviam na carne. O pessoal dos Gálatas era a igreja que eles se mordiam, e o apóstolo Paulo chegou um momento que falou com eles assim: ei, por pouco vocês estão se devorando, hein? Vocês estão se mordendo, vocês começam pelo Espírito e logo aí já entra na carne. Como é que é esse negócio? Eu estou assim, muito admirado de vocês que assim tão depressa saíram do evangelho e entraram num outro evangelho. Se bem que não é outro evangelho. Mas vocês mesmos se desviaram da sã doutrina, se desviaram do evangelho e agora começam as coisas pelo Espírito e começam pela carne. Então, isso é o quê? Carnalidade na igreja. Nós vivemos em uma época que, infelizmente, a igreja dos Gálatas está muito em ação nessa época, igreja. Porque o que tem de gente se mordendo, e quando fala de gente se mordendo, vai se falar de cristão. Pessoa que anda se devorando um ao outro. A igreja dos Gálatas era assim, a igreja era uma igreja muito carnal. Como a igreja de Corinto, tinha todos os dons, mas era um problema sério. Havia problema doutrinário, havia desvio doutrinário, lá havia partidarismo, lá havia pecados graves, havia inveja, havia briga, havia dissensão. Então havia uma série de coisas lá, havia desordem no culto. Quando começava, um profetizava aqui, muitos profetizavam por meio da igreja. Então deixar de ser um culto aceitável, conforme já aprendemos aqui na aula das terças-feiras, para se tornar um culto desagradável a Deus. Então era um culto desagradável. Por quê? Porque aonde tem, bagunça, onde tem desordem, então o Espírito Santo de Deus não se agrada. Então quem cogita das coisas do mundo, então infelizmente dá alimento, dá munição para a carne. Mas a carne, ela deve ser, aleluia, a primeira coisa, mortificada em Cristo. Como mortificar a carne, meus queridos irmãos? Como? Por meio da sujeição a Cristo mediante a palavra. Então, quando nós alimentamos o nosso interior pela questão doutrinária, pela palavra do Senhor chamada doutrina, então logo eu estou me sujeitando a minha carne ao senhorio de Cristo. E se a nossa carne, que é para falar de alma, tem que falar de carne também. Então, logo, quando eu sujeito a minha carne, logo também eu estou sujeitando, me submetendo à vontade de Deus. E se eu me submeto à vontade de Deus, aí a minha alma e o meu espírito vai estar sarado, vai estar restaurado, vai estar inteiramente liberto. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente lê aqui em Gálatas 5, no versículo de número 21, diz o quê? Invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu já vos declarei antes, já doutrinei a vocês, eu já ensinei a vocês que quem tais coisas pratica, quem se submete a essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Não serão salvos, não serão libertos. Meu Senhor da glória, mas andar em espírito, porque a carne, ela milita contra o espírito, verso 17, porque
A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos um contra o outro, para que não façais o que quereis. Porventura, seja da vossa, né? Por isso eles guerreiam entre si mesmo. Se nós alimentamos a nossa carne, então, quando fala de militar, de militância, quer dizer que um está militando contra o outro, um está lutando para vencer o outro. Agora, se eu alimento muito mais a minha carne, ela vai vencer o espírito. E se a carne vai vencer o espírito, isso vai atingir de cheio o quê? Vai vencer, vai atingir a minha alma, que é o centro das emoções. Quando fala de espírito, né? Então, queremos dizer o quê? Tem o espírito de Deus e o espírito do homem, né? Então, mas espírito aqui está em... Esqueci agora, pai. A palavra espírito aqui está em maiúsculo, desculpa. Então, não é o espírito do homem. Está em maiúsculo aqui. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Estão entendendo o mistério? Agora imagina o Espírito Santo dentro de mim e a minha carne bem alimentada lutando para expulsar o Espírito Santo de Deus que está em mim. Você concorda aí, meu pastor Rafael? Tu concorda? A carne bem alimentada. Se eu estou na carne, eu não posso estar em espírito. Não existe junção. Não tem junção, não tem nexo. De eu viver na carne e estar cheia do Espírito Santo. Ou eu estou cheia do Espírito Santo, ou eu estou na carne. Os irmãos estão entendendo isso daí? Digo amém? E aí, se eu me alimento de Deus, se eu sou uma pessoa comprometida com Deus, e que tenho prazer em fazer a vontade de Deus, e se eu, mediante a palavra de Deus, eu estou nutrindo a minha fé, porque palavra é alimento. Quando você se alimenta da leitura diária da palavra, quando você medita na palavra, quando você guarda a palavra, não é só meditar, mas é guardar. Vai falar de aprendizado, vai falar de intelecto, se alimentar o seu intelecto, a sua mente, e logo também você alimenta o seu interior. Então logo aí você está o quê? Revestido. Logo aí você está preenchido com a presença de Deus, porque é um conjunto. E não queira me dizer que a possibilidade de alguém se renovar, ou ele tem uma mente renovada, se ele não medita na palavra. Escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Então logo eu não vou tropeçar. Aleluias. Santo é o Senhor, glória a Deus. Então eu não vou tropeçar. Eu não consigo entender, meu diácono aqui. Meu filho, eu não consigo entender uma geração de profetas que na grande maioria, muitos deles têm uma inimizade com a Bíblia. Tem inimizade com o coração. Tem inimizade com o jejum. E é inimigo da palavra de Deus. Não dá para entender isto. Confesso que há uma controvérsia. Porque em Israel,
Para ser um rei, tinha que conhecer a lei. Tinha que conhecer o Pentateuco. Os Pentateucos todos. Tinha que conhecer o Pentateuco. Tinha que conhecer a lei. Para ser um profeta, o quê? Para ser um sacerdote, um levita, tinha que conhecer a lei e meditar nela dia e noite. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus, é mandamento do Senhor. É mandamento de Deus. Então, como ter uma mente transformada, igreja do Senhor? E vocês, meus visitantes, você que está aí hoje, que Deus lhe trouxe a esse lugar nessa noite, você que ainda não aceitou Jesus, e hoje a palavra rema para a sua vida, a palavra para alimentar a sua alma, a palavra para lhe dar um direcionamento, lhe dar uma diretriz, lhe dar uma direção a seguir, a um rumo, você tomar um rumo na sua vida. Porque a luz do Espírito Santo está aqui lhe dando uma direção, lhe dando uma diretriz a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver que em Gálatas, capítulo 1, verso 21, diz assim ainda a palavra do Senhor. Aleluias. Santo é o Senhor. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Desculpa, não é Gálatas. Já o encontro aqui. Aleluias. Já estou encontrando. Rapidamente, está aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Colossenses, desculpa, igreja. Colossenses 3. O versículo de número 9 diz assim: não minta um ao outro, uma vez que vos despojai do velho homem com os seus feitos, vos revestir de novo, vos revestir de novo do homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É Colossenses 3, o versículo 9 e 10. E o outro diz assim: agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo e toda ira, indignação e maldade, malícia e linguagem obscena do vosso falar. Abstei-vos. Se livre disso, lance fora, se abstenha. Tem crise de abstinência por falta da pessoa usar determinadas drogas. Mas o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, aos Colossenses, assim, se abstenham disso. Já que agora vocês receberam Jesus em sua vida, já que agora você recebeu o Filho de Deus como teu Salvador e Senhor, se abstenham de linguagem impura e obscena, de imoralidade, de invejas e mentira, de porfia, idolatria e feitiçaria. Se abstenham da prostituição, se abstenham da bebedeira, se abstenham das drogas, se abstenham de tudo aquilo que é mal, que é alimento para Satanás. Quero dizer para a amada igreja e para os irmãos de casa o seguinte: quando fala de alma, fala também de mente. Mente, cabeça, pensamento. A mente humana é um ambiente propício que Satanás encontrou para se instalar. Guarda isso. A mente humana é o campo fértil para Satanás agir, para ele habitar, para ele entrar, para ele dominar. De onde vêm as perturbações na mente? Satanás que lança.
De onde que vem a depressão e o desejo de matar? Satanás que põe na mente humana. De onde que vem o desejo, os maus desígnios, os maus pensamentos de morte? De onde que vem toda a crueldade humana? Um terrorista percebe o terrorismo. Percebe os psicopatas. Mentes doentias, mentes cativas, cativada por Satanás. Há um domínio das trevas na mente humana. É o lugar que Satanás encontrou para dominar a raça humana. E com isso ele escraviza. Ele domina, a pessoa perde o bom senso. E é mediante a mente e a alma, chamado centro das emoções, que é desejo, vontade, decisões. A pessoa que maquina o mal, a pessoa fria e calculista, ela mede, ela passa dia arquitetando, planejando como fazer o mal, como matar, como assaltar um banco, como sequestrar alguém, como pegar um pai de família, como sequestrar um empresário. Eles se sentam. E é de uma inteligência terrível, mas de uma inteligência para o mal. Uma inteligência destruidora. Por quê? Porque há um domínio diabólico. E o ser humano, ele perde a razão de ser. Ele não tem sentimento. Por quê? Porque Satanás, ele é mau. Satanás, ele é cruel. A missão do diabo é querer destruir. Quanto mais ele mata, mais ele tem prazer nisto. Satanás tem prazer no derramar de sangue. Satanás tem prazer em aborto, em matar inocente, matar criança. Satanás tem prazer em destruir o ser humano. O projeto do adversário é esta. É matar o homem. É matar a mulher. É matar a criança. É matar a inocente. Ele não poupa inocente. Com ele não tem passado. Com ele sempre tudo é presente. Ele não tem dó do sofrimento de ninguém. Ele não tem dó quando vê alguém gemendo, chorando, sendo torturado. Você percebe quantas torturas esses criminosos, frios, calculistas, eles têm prazer em sangue, eles têm prazer em torturar, eles têm prazer de ver a pessoa sofrendo nas mãos deles. Que são isso, irmãos? Mentes cativas, mentes doentias, mentes dominadas. E quando fala de mente, vai falar também de coração. Meu pastor, vai falar de alma. Vai falar de sentimento. Tem pessoa que ela tem, sabe, um ódio. Ela tem uma coisa muito odiosa. Tem pessoa que ela é muito odiosa nas palavras, nas atitudes, como ela vive, como ela faz. O que é isso, irmãos? Demônios. Porque ali tem uma possessão. Ali tem um domínio, precisa de intercessor. O diabo não está gostando de nada. Como ele não gosta sempre. Porque ele está sendo desmascarado nesse lugar. Uma pessoa olha, a pessoa casada olha para outra pessoa. Começa a desejar aquela outra pessoa que é casada, tanto ele quanto a outra é casada. E o diabo começa a arquitetar de uma maneira fria, passo a passo, uma forma de como cometer aquele pecado. Labrecovianai de cantarabia nu brecovianácia. Alametore cantarabia. Alai de cantarabia núbria. Oh, mandecovianai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Disse o apóstolo Paulo.
Um homem que dedicou a sua vida e que não temeu desmascarar Satanás. Ele não temeu desmascarar as obras das trevas. Em momento algum, igreja do Senhor, em momento algum, a igreja ela tem que ter medo de desmascarar as obras de Satanás, porque para isso que Jesus Cristo, ele veio. Ele veio, ele está aqui. Jesus veio. Jesus é sobre nós. Jesus nos deu do Espírito Santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Por isso tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação, ou seja, guarde a sua mente com a meditação da palavra, porque a mente que tem a palavra de Deus, que guarda a palavra do Senhor, que está nutrida, está protegida contra os ardis das trevas. Está protegida, irmãos. Aleluias. Aí de cantarábia. Alamachore cantarábia. A igreja vai dando glória. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando aí, igreja. Vai glorificando. Vai exaltando o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos o penhor do Espírito. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, logo nós temos discernimento, igreja. Não nos enganamos com nada. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem a direção. Tem o direcionamento. Tem discernimento. Tem entendimento. Tem sabedoria. Tem autoridade. Lai de cantarábia no brecovianai. Tem autoridade dos céus. Aleluia, glória a Deus. No qual não podeis haver grego nem judeus, nem circunciso, nem incircunciso. Ninguém. Se formos salvo, alcançado, por isso devemos nos revestir como eleitos de Deus. Revestiu-vos, pois, como eleitos de Deus, santo, amados, e de terno afeto, de misericórdia e de bondade, e de humildade e mansidão e longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor, pois, se fomos alcançados, transformados, o que é isso? A partir do momento que nós deixamos a palavra de Deus produzir efeito em nós, nós receberemos uma mente como a mente de Cristo. Recebemos a mente de Jesus. Então, quem tem a mente de Jesus não pode mais viver no domínio do mal. Não pode mais alimentar sentimentos ruins dentro de si. Não pode mais permitir isso daí. A mente humana
bem alimentada com a palavra de Deus, no temor do Senhor, ela se torna, aleluia, um dinamite na mão de Deus. Dinamite, poder de Deus na terra, para detonar com o poder das trevas. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela compaixão de Jesus. Olha bem a forma como Paulo se expressa. Ele está fazendo um apelo. Ele faz de uma maneira apelativa. Eu peço a você, eu estou suplicando a vocês. Rogo-vos. O que é rogar? O que é rogos? É uma súplica. É alguém suplicando a outro. Pelo amor de Deus, não faça isto. Pelo amor de Deus, não faça isso com a sua vida. Pelo amor de Deus, não deixe o diabo te derrubar. Pelo amor de Deus, não peque. Pelo amor de Deus, busque discernimento. Pelo amor de Deus, abre mão desse pecado. Pelo amor de Deus, busque sua libertação. Pelo amor de Deus, busque sua cura. Pelo amor de Deus, busque, aleluia, a tua santificação. É isso que o apóstolo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. Ou seja, a compaixão de Deus. Rogo pela compaixão dele, que ele é um Deus misericordioso. O que ele está dizendo? Lembre como Deus tem misericórdia de você. Lembre o que Deus fez por você. Lembre que Deus não quer que você vá para o inferno. A compaixão dele já foi manifesta por meio do ato vicário, o ato expiatório. A morte vicária do Filho de Deus, do Filho, o Senhor Jesus. A compaixão de Deus já foi revelada, minha filha, foi manifesta. A compaixão de Deus está à nossa disposição. A compaixão de Deus já veio até nós. Já está, a porta da graça está aberta. É de livre acesso a todos. É de livre acesso. Nós temos livre acesso. Está no tempo, nós estamos vendo na época da graça. E o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com este mundo em nada, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o culto racional. Enquanto o apóstolo Paulo, na inspiração de Deus, ele faz esse apelo à igreja, aos romanos. Enquanto o apóstolo Paulo, consciente do seu dever como um líder, o verdadeiro líder, que ele tem a consciência do que representa céu e inferno, ele não vai deixar o rebanho de Deus se perder pela ia vagar, não. Ele tem que trabalhar incansavelmente. Eu admiro muito o ministério desse homem, porque diz assim: eu me gasto e me gastarei muito mais ainda, até que eu possa implantar o caráter de Cristo em vocês, ó Coríntios. Eu me gasto e me gastarei muito mais ainda. O que é isso? Uma vida em sacrifício pela salvação do rebanho, pela salvação dos gentios, pela salvação dos pagãos, pela salvação do rebanho. Porque, amados, é impossível, minha
pastora Sônia, que alguém tenha o Espírito Santo de Deus e não tenha zelo pelas almas. É impossível que alguém tenha, meu pastor Rafael, minha menininha queimadinha pelo fogo de papai. É impossível alguém estar cheio, alimentado com a graça, com a presença do Espírito Santo de Deus e não se preocupe no que vai falar para as pessoas. E não tenha zelo nas suas palavras. E não tenha zelo nas suas atitudes. E não tenha zelo com o que vai dizer para alguém que está precisando de um direcionamento. É impossível que alguém esteja cheio do Espírito Santo de Deus que não modere suas palavras. Aleluia. O brendi cova. Manda couve-nas. Uma mente assim tem a sua alma próspera. Uma mente bem alimentada tem prosperidade. A sua alma é próspera. E se a nossa alma é próspera, também iremos prosperar a alma de outros. Iremos contribuir para a libertação de outros, meus pastores. Iremos contribuir, aleluia, para a salvação de outros. Iremos contribuir para a saúde de outros. Iremos contribuir para o bem-estar e o conforto espiritual das almas que estão a perecer. Ai, decove, anai. Rogo-vos, pois, irmão, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Olha bem. Primeiro ele está rogando. Depois assim. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Em sacrifício. Que sacrifício é esse, irmão? Cada vez que você tira uma manhã de jejum, você está sacrificando o seu corpo. Cada hora que você diz não para o pecado, você está sacrificando o seu corpo. Cada vez que você diz não para a mentira, você está sacrificando o seu corpo. Cada hora que você se esforça para guardar a palavra e se abster do pecado, você está sacrificando o seu corpo. Cada hora que você diz não para os seus prazeres, para aquilo que preenche o seu eu, que alimenta o seu ego e suas vontades. Cada vez que você renuncia à sua própria vontade, você está sacrificando o seu corpo para o Senhor. Aleluia. Você está apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Olha que coisa linda. Seu sacrifício vivo, primeira coisa, sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? O sacrifício vivo é a abstinência do pecado. Começa por aí. Sacrifício vivo começa por aí. Você tem que se abster do pecado. Você tem que fugir da aparência do mal. Você tem que fugir daquilo que a palavra de Deus reprova. Vivo. Porque se a pessoa vai sacrificar em pecado, é sacrifício de obras mortas. Sacrifício de obras mortas. Não tem nenhuma aceitação por Deus. Deus não aceita sacrifício de obras mortas. O que é sacrifício de obras mortas, pastor? É a pessoa que ela não quer compromisso com Deus, mas diz que está servindo a Deus. É a pessoa que está tomando o nome de Deus em vão. Diz que é, mas não é. Aqui é santo, mas lá fora é profano, lá fora não é santo. É a pessoa dizer que é santo, mas o vocabulário dela, as palavras dela não é santa. Ela não tem o vocabulário de um santo. Ela não fala como santo. Ela não procede como santo. Ela não age como santo. Ela não se veste como santo. Mas ela se veste como um qualquer. Ela anda como um qualquer. Aí vou na igreja. Vim, não é do caso. A questão é você verdadeiramente se comprometer com Deus. É compromisso.
E só consegue ter compromisso com Deus se você estiver disposto a renunciar. Servir a Deus é uma vida de renúncia. Aí ele vai dizer assim, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. Aí vai dizer assim, santo, vivo, santo, e depois agradável. Ainda tem essa. Vivo, santo e agradável. Ainda tem essa coisa, de forma que agrade a Deus. Porque aquilo que nos agrada nem sempre agrada a Deus. Aquilo que agrada a meu esposo nem sempre agrada a meu Deus. Aquilo que agrada ao meu filho, a minha filha, a minha empresa, ao meu patrão, pode ser desagrado para o Senhor. E aonde nós vamos desagradando ao nosso Deus, hein? Aonde nós vamos assim? Desagradando ao nosso Salvador e Senhor amado. Para onde nós vamos? E a palavra vai dizer que não se pode agradar a dois senhores. Não pode servir a dois senhores. Ou você serve ao mundo, aos seus prazeres, às suas concupiscências, que é o desejo desenfreado da carne, né? Desejo desenfreado. E há de convir comigo que nós vivemos nessa época. Desejos desenfreados, descontrolado. É uma coisa sem domínio, sem governo, sem freio. Cada um fazendo o que quer. Cada um com seu achismo, dizendo, eu acho que é assim. Eu acho que é desta maneira. Eu acho que não precisa isso tudo. Eu acho que Deus só quer o coração. Eu acho que Deus só quer a boa intenção. Eu acho que Deus só quer, olha bem, que eu tenho o dom do amor. Tudo é completo, irmão. Eu acho, não. A salvação não é feita de eu acho. A salvação lá foi dada mediante ao sacrifício do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Mediante ao sangue derramado na cruz do Calvário. Mediante ao sofrimento, mediante a dor e a humilhação e o vitupério que Jesus suportou por amor a cada um de nós. Nós somos o alvo do amor dele. Que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Aí a gente escuta aqui, ali, irmão, a gente escuta muitas coisas que na verdade é contra a palavra de Deus. Nós somos cheios de chavões. Chavões. A gente gosta muito de rotular. A gente cria rótulo. Por meio disso, para nos facilitar mais as nossas desculpas. Não é verdade? Não é bem isso? Se eu fosse santo, eu já estava no céu. Se eu fosse santo, eu não estava aqui. Ai, eu não sou perfeita. Falar de santidade não está falando de perfeição. Amém? A igreja está entendendo? Falar de santidade não está dizendo que nós somos perfeitos, porque perfeito é só o Senhor. Mas apesar das nossas imperfeições, mesmo assim poderemos adquirir essa qualidade de santidade. Por quê? Quando que eu me torno santa, minha missionária? Quando que você se tornou santa? A partir do dia que você recebeu o Santo Jesus. A partir do dia que nós fomos aceitos. Porque não foi nós que aceitamos Ele, foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos aceitou. E nos recebeu no seu reino de amor. Nos recebeu. Nós fazemos parte do reino de amor do nosso Senhor Jesus. Você está... Vamos falar aqui bem tranquilo agora, bem calmo. Vocês sabem
Quando a igreja está naquele auge de adoração plena, aquele auge de adoração, quando o levita começa aqui a louvar, a tocar seus instrumentos, que está tudo arrumadinho conforme o papai requer, porque ele é exigente, viu? Papai, ele é muito exigente. Ele não quer nem um tio, nem um jota fora do lugar. Com ele é tudo arrumadinho, tudo bonitinho. O reino das trevas que é bagunçado, mas o reino de Deus é organizado, é lindo, é bonito, é belo, é belíssimo. Quando a igreja entra naquela atmosfera de adoração, é o céu aqui na terra, viu? É o céu aqui na terra. Você já pode sentir o gostinho do céu. Já pode sentir a atmosfera angelical. Você já pode entrar nessa dimensão, no Santo do Santo. E quem entra no Santo do Santo, já entrou no Santo do Santo, não consegue viver longe de lá. Não consegue estar fora de jeito nenhum. Santo e agradável. Não é só ser vivo, não é só ser santo, mas se tornar agradável também. Isso fala de mente e coração. Isso fala de prosperidade na alma. Quem assim procede, meu pastor José Bispo, servo de Deus, que já caminham muitos anos com o Papai do Céu, quem assim procede não tem depressão, não tem, tá entendendo? Não tem perturbação noturna, não tem esquizofrenia, não tem loucura, não tem doença na alma, não tem doença psicossomática, não tem. Não tem. Não tem sentimento de angústia. Mas a Bíblia diz assim: há casos e casos, irmão. Nós vivemos numa época que é muita gente no meio do evangelho cristão indo para o CAPS. Que o Senhor livre nossa mente. Muita gente, irmãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Está faltando alguma coisa, ou alguma coisa certa não está certa. Não está certa. Existe alguma coisa. Alguma coisa não está batendo. Hoje, o Espírito Santo de Deus, com ele nos ungiu para proclamar liberdade aos cativos e dar abertura de prisão aos encarcerados, aos presos, dar vista aos cegos e após liberdade os que estão algemados, a fim de que se torne carvalho de justiça do nosso Deus. E na vossa glória vos gloriarei, a restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração. Alai de canterebia cuvianai. Alguma coisa não está certo. Alguma coisa não está certa. Porque verdadeiramente quem serve a Deus de verdade está longe dessas perturbações. Ataques e mais ataques malignos. Nos tornamos, meu Deus, muito cobiçosos. Nos tornamos egoístas, orgulhosos, soberbos. E isso está muito presente na igreja desse século. Está muito presente. E é uma coisa
que cada dia eu vou meditando, não digo que me perturbo não, mas fico me remoendo quando eu vou para o meu particular, para o meu secreto. Eu disse, alguma coisa não está certo. Quando eu começo a observar os comportamentos, as atitudes, as falas, a forma de expressão, que muitas das vezes está plausível aos meus olhos, eu fico a meditar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E é por isso que as perturbações estão vindo. E é por isso, irmãos. E é por isso que o inimigo tem encontrado brecha. E tem lançado seta. E tem dominado a mente de muitas pessoas. Apesar de elas estarem no meio do evangelho, mas ainda não entendeu a verdadeira mensagem da cruz. E é necessário que venhamos parar, analisar e rever os nossos conceitos. Não quero entrar nos méritos dessas questões, particularmente falando, porque se a gente for falar, nós vamos tirar a dimensão da mensagem coletiva e talvez, quem sabe, alguém vai começar a achar que está sendo uma coisa direcionada. O nosso objetivo é anunciar o evangelho do reino. O nosso objetivo é proclamar a liberdade aos cativos. É trazer a resposta de Deus para a nossa cura, para a nossa alma, para sarar nossas feridas, para curar o nosso interior, curar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas necessidades de acordo à vontade de Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. E aí vem a outra parte que é tão gloriosa também. Para que experimenteis. Para que experimentei. Bom, quando fala experimentei, nos lembra de comer alguma coisa. Nos lembra de comida, de degustar. Nos lembra de saborear alguma coisa. Quem está embaixo da graça, quem vive na graça, é como está comendo uma coisa tão gostosa, muito mais do que um pudim de leite moça. Isso é a vida com Deus, é saboroso, irmãos. Isso é ter comunhão, viver na presença, que já tem essa experiência. É semelhante, você está mastigando, comendo, saboreando, se deliciando com a comida mais gostosa deste mundo, chama-se Evangelho. Para que experimentei. E quando fala de experimentar, fala da gente ver o sabor. Saber o sabor, experimentar para saber o sabor de alguma coisa. E que uma vez experimentado, quando a coisa é boa, eu quero me alimentar. Como está suas experimentas com o Evangelho? Como que você está experimentando o Evangelho de Jesus? Como que está a sua experimenta? Como que você está experimentando a doçura da palavra? A doçura da pessoa gloriosa que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é doce. Ele é gracioso, ele é amor, ele é vida. Ele é cura. Ele é perdão. Ele sara, ele consola. Ele renova, ele alegra, ele aviva e reaviva. Ele é paz. E a paz de Jesus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso sentimento e o vosso coração em Cristo Jesus. Para que experimentei qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro falamos de sacrifício vivo, santo e agradável.
para você experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, minha pastora Alice, aleluia, é preciso que tenhamos mente renovada, sacrifício vivo, santo e agradável.